Nessa segunda-feira tivemos forte movimentação em algumas ações do setor educacional, como Educ3 e CogN3. Então vamos começar a semana com ações do setor educacional. Vamos passar pelo nosso gráfico semanal, trazer os principais pontos e, claro, também vamos ver nosso gráfico mensal rapidamente, já que é uma semana muito importante de fechamento do mês. Para quem gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente sempre continuar motivado a trazer novos vídeos para vocês. Começando por Educ3, nessa segunda-feira, começamos a semana com uma alta de 10,73%. O que a gente observa aqui em Educ3? Já temos um gráfico semanal acima das nuvens, nuvem de Ichimoku verde aqui no futuro. A nossa Chico Span também já cortou o preço há muito tempo, a nossa linha de atraso do Ichimoku, essa linha azul, interessante quando ela está pelo menos acima do preço, de preferência até mesmo já tenha cortado as nuvens, sempre ela está plotada 26 períodos no passado, e a gente observa que nas últimas semanas, na semana de 7, 14 de agosto, a pontilhada amarela, a aritmética 200, serviu como região importante de resistência em Educ3. E percebam, ativo veio trabalhar próximo da média exponencial de 21 vermelha, próximo da média vinho do Ichimoku, já tinha voltado a fechar acima das médias do Ichimoku. A semana passada, é verdade, teve uma queda de 5,23%, mas não perdeu as médias vermelhas, são as médias importantes aqui do nosso canal. A gente observa que o ativo renovou a máxima da semana de 13 de novembro, que era a região dos R$ 20,82. Estamos na segunda-feira, esse candle ainda está aberto, só vai fechar, claro, na sexta-feira, mas vamos ficar atento a alguns pontos aqui em Educ3. Muita atenção, por exemplo, a nossa aritmética de 200 está aqui na região dos R$ 22,13 até o momento. Então, o primeiro ponto interessante para ficar atento em Educ3, claro, são apenas estudos, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, sempre deixando claro para vocês. Mas é um ponto de atenção, já que foi região de resistência anterior, R$ 22,13. A gente gostaria também de ver, de preferência, quem sabe o fechamento da semana acima da nossa linha amarela, que é a exponencial de 200. Então, sexta-feira, a gente imagina que pelo menos um fechamento acima dos R$ 19,76 seria interessante aqui para Educ3. Vamos ver rapidamente também nossos indicadores. Olha só, nosso IFR, linha roxa, permanece acima do nível de 50 desde a semana, trazendo com precisão para vocês. A partir da semana de 2 de maio, o nosso IFR já estava acima do nível de 50, fez uma região de sobrecompra, ativo corrigiu e olha só, já desenhou um fundo mais alto, renovou o topo anterior. A gente observa o nosso DMI verde positivo, continua acima do negativo desde a semana também de 2 de maio. Nosso ADX linha preta ganhou velocidade, perdeu velocidade, trazendo algum tipo de possibilidade de correção, mas não desfez o cruzamento de positivo verde acima do vermelho. Nosso ADX até o momento no nível de 29, vamos ver como vai fechar a semana para a gente atualizar esses indicadores para vocês. Mais uma semana começa aqui interessante para Educ3. Atenção, muitas vezes começa a semana forte, depois devolve, o mercado é imprevisível. Como teve uma forte movimentação hoje, a gente está trazendo uma atualização do gráfico semanal. Então, ponto interessante, atenção nos R$ 22,13. Temos também um topo interior aqui na região dos R$ 24,32 de máxima. E retomando, de preferência, quem sabe fechar pelo menos acima da nossa exponencial de 200, fechar acima dos R$ 19,76. E trazendo também rapidamente o nosso gráfico mensal de Educ3, pensando já num prazo maior. A gente observa aqui Educ3 no nosso gráfico mensal permanece ainda abaixo das nuvens, nuvem futura vermelha, mas a gente gostaria de ver pelo menos o ativo voltar a fechar acima da nossa exponencial de 100, a nossa linha roxa. Olha só, exponencial no gráfico mensal foi região de suporte em 2016, região de suporte em 2020, perdeu essa região de suporte a partir de outubro de 21, ou seja, um fechamento abaixo da exponencial de 100, fechamento abaixo também das nuvens de Ichimoku, poderia ser um momento aqui de atenção para quem estava posicionado na ponta compradora. Já tinha perdido, claro, médias importantes, mas a gente está observando qual foi a movimentação do preço, então a gente considera mensal aqui da Educ3 para o nosso estudo, ponto gráfico importante. Interessante, o ativo perdeu essa média em outubro, mas esboça algum tipo de reação agora no mês de novembro. Então a gente gostaria de ver mês de novembro com fechamento acima dessa média
exponencial de 100 e até o momento ela está na região dos R$19,88. Então a gente gostaria de ver fechamento de novembro acima desses R$19,88. Olha só que interessante também, a gente observa que a pontilhada preta, a aritmética de 50, serviu como região de resistência no mês de agosto e até o momento a nossa aritmética de 50 no nosso gráfico mensal da IDUC 3 está na região dos R$20,45. Vamos observar também como o ativo vai se portar caso ele continue algum tipo de valorização nas próximas semanas e, claro, meses, já que estamos no nosso gráfico mensal. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e agora vamos continuar com Cogna. Cogna também teve uma forte movimentação nessa segunda-feira. Claro, estamos no nosso gráfico mensal, deixando sempre claro para vocês, são apenas estudos, não faço recomendação de compra ou venda no nosso canal, apenas a gente compartilha o racional, que a gente gosta de estudar os ativos com algumas médias, indicadores e, claro, com as nossas nuvens de Ichimoku. A gente já tinha conversado com vocês na semana passada, eu acho que eu trouxe Cogna, movimento que a gente observa até no nosso gráfico semanal, um certo movimento lateral, o ativo tenta romper o topo, devolve, tenta romper o fundo, não consegue também, mas a gente observa um tipo de uma região importante que a gente já desenhou aqui para vocês, fez topo, essa região vermelha, a gente pode até pegar essa região e plotar, por exemplo, aqui para baixo, para buscar alguma, interligando fundos, buscar alguma espécie de canal que tentou romper e não conseguiu, a gente pode colocar também essa região aqui para vocês, até tirar só para a gente estudar melhor o ativo. Interessante que a gente trouxe para vocês, que era importante, quem sabe, retomar as nossas médias do Ichimoku, a nossa média vinho estava na região dos R$3,01, percebam como estava servindo como uma região de resistência. No entanto, a gente começa a semana com uma alta de 7,19% e fechamos na máxima, fechamos nos R$3,13, exatamente a máxima da semana de 13 de novembro, R$3,13. Vamos ver com uma renovação de máxima qual será o comportamento do ativo, mas quais seriam os pontos interessantes para essa semana, pensando no nosso gráfico, claro, semanal. Princípio, voltar a fechar acima dos R$3,01 para a nossa média vinho não servir como uma região importante de resistência. Quem sabe, fechamento acima da média vinho, voltar a fechar acima da média verde-limão, que é a nossa Tenkan de 9 do Ichimoku, média vinho 26, Kijun do Ichimoku, e a gente voltaria também a fechar acima da exponencial de 21, exponencial de 100, ou seja, praticamente fecharíamos acima de médias muito importantes no nosso gráfico semanal. A gente ainda continua com a hipótese, quem sabe, de uma região de fundo aqui na nuvem, que a gente já conversou por enquanto. Enquanto a gente não renovar essa mínima ou voltar a fechar aqui dentro das nuvens, dá para trabalhar com essa hipótese, que foi uma região de suporte na nossa nuvem de Ichimoku. Então, a gente gostaria de ver Cog nessa semana, fechamento de preferência acima dos R$3,01. Vamos passar rapidamente pelos nossos indicadores. Nosso IFR segue acima do nível de 50 desde a semana de 6 de novembro. Quando ele fica branco, está acima do nível de 50. O verde acima dos 60. Quando está vermelho, já cortou para abaixo do nível de 50. A gente observa que o nosso DMI verde está acima do vermelho desde a semana do dia 6. E a gente observa também, interessante, que a gente olha o nosso ADX, a nossa linha preta, começa a ganhar força, velocidade. Interessante ele continuar apontando para cima, principalmente quando o verde está acima do vermelho, para demonstrar força, uma possibilidade de tendência, uma força no movimento. Muita atenção, a gente nunca sabe até onde o mercado vai, até o mercado não vai. É importante ter o gerenciamento de risco, o gerenciamento de stop, porque muitas vezes o ativo esboça algum tipo de reação, começa a semana bem e devolve. O inverso também, às vezes começa a semana mal e fecha bem a semana. Estamos aqui na segunda-feira, trazendo apenas aqui pontos importantes, então gostaríamos de ver pelo menos Cogna, fechamento acima dos R$3,01, até interessante até, trazendo, quem sabe, acima dos R$3,13, que foi região de resistência da semana de 13 de novembro, só dando um zoom out aqui novamente, temos aqui essas regiões importantes do gráfico semanal de Cogna. Também vamos trazer o nosso gráfico mensal, já que é uma semana de fechamento do mês. E qual seria uma região interessante, já a gente imaginando o fechamento do mês de novembro de Cogna? A gente observa no nosso gráfico mensal, a gente ainda continua abaixo das nuvens de Ichimoku, nuvem futura vermelha. No entanto, a gente observa que a nossa linha de atraso, a nossa Chico Span, já está bem próxima do preço, quase fazendo um cruzamento. A gente gosta de ver quando essa linha de atraso de Ichimoku, pelo menos
esboça algum tipo de reação, cortando o preço, nos mostrando, quem sabe, algum tipo de recuperação ou início de recuperação de tomada mais no momento, um comprador no ativo. Claro, a gente ainda estaria no mensal comprando contra as médias de 50, comprando contra as nuvens, mas a gente gosta de ver o mínimo, quem sabe, acima da média verde-limão, acima das duas médias também, exponencial de 21 e a média vinho, que é a lenta do Shimoku. Então, para a gente satisfazer essa condição, pelo menos no mensal, não quer dizer que é para comprar, que é para vender, mas para a gente continuar, quem sabe, com uma expectativa mais de continuidade de movimento, seria no mínimo a gente fechar um mês acima da nossa exponencial de 21 aqui, R$ 2,88. Então a gente vai trabalhar com esse ponto para fechar o mês de novembro, quem sabe, pelo menos acima dos R$ 2,88. Ressalto, são apenas estudos gráficos que a gente gosta de dividir com vocês. Se alguém for acionista da Educ 3 ou da Cogna, quiser deixar algum comentário no vídeo, sinta-se à vontade. E durante a semana a gente vai trazer sempre mais vídeos, sempre que possível eu trago novos gráficos, novos estudos para vocês. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade, gerenciem o risco de vocês e até uma próxima.